Entidades do setor comercial e industrial publicaram hoje uma carta aberta aos senadores, na qual pedem a aprovação de uma PEC alternativa à proposta do fim da escala 6x1, que já foi aprovada na Câmara em maio. De autoria de 36 senadores, incluindo Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro, a PEC foi apelidada de Proposta de Trabalho Flexível e prevê que os empregadores escolham entre seguir o regime de trabalho tradicional da CLT, com jornada definida, ou um regime flexível, baseado em horas trabalhadas. Segundo os parlamentares, essa PEC daria aos trabalhadores mais autonomia sobre sua própria jornada de trabalho, adaptando a escala de acordo com as necessidades pessoais e profissionais. Na carta aberta divulgada hoje, as entidades definem a PEC do trabalho flexível como, abre aspas, a chance de colocar a decisão na mão de quem move o país, o trabalhador brasileiro, fecha aspas. E garantem que todos os direitos da CLT serão mantidos com a flexibilização do trabalho. O documento destaca ainda que existe outra proposta em votação que, segundo as entidades, quer fazer exatamente o contrário, impor a mesma escala engessada para todo mundo, como se o Brasil real funcionasse no que chamam de tamanho único. Por fim, a carta alega que, abre aspas, essa rigidez aumenta o custo dos produtos e serviços e, no fim, quem paga a conta é o trabalhador brasileiro, fecha aspas. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, entidade que é uma das signatárias, disse hoje que o debate sobre o fim da escala 6x1 precisa de mais tempo e reforçou que, na visão dele, a discussão tem caráter eleitoral, declaração dada em entrevista ao Live CNN. E é um debate que leva um tempo mesmo, porque cada setor, cada região do Brasil tem suas características. Tem os seus problemas e precisa se conhecer esses problemas para uma tomada de decisão. Então, o que eu sinto no Senado é que o Senado está bastante sensível e consciente da necessidade de fazer uma discussão responsável e não se preocupando com as urnas dos próximos meses. Está preocupado com o futuro do Brasil, o futuro das famílias brasileiras, o futuro do emprego do Brasil. Nós vimos coisas acontecerem em outros países, aqui no Chile mesmo, foi feita uma mudança na legislação com um estímulo político. O que aconteceu foi aumento de inflação, a redução de emprego, aumento de informalidade e ainda o governo perdeu a eleição lá. Então, eu sinto o seguinte, que no Senado o ambiente está sendo outro, é outro clima, é um clima de muita responsabilidade. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, Marcelo Bertoni, diz que é o consumidor quem vai pagar a conta pela mudança de escala. Olha, com certeza nós teremos um aumento de custo de produção. Nenhuma empresa trabalha no vermelho, nenhuma empresa, nem do setor agro, nem indústria, nem o comércio, ninguém trabalha no vermelho. Esses custos serão repassados para a população. Com certeza, quem vai pagar a conta é a população. E isso, com certeza, isso eu tenho de certeza. Eu não vou trabalhar na minha propriedade com prejuízo para manter os preços que hoje estão aí sendo ofertados. Então, isso não vai acontecer. Se tiver mais custo de produção, haverá inflação e vai chegar no bolso do consumidor na gôndola do supermercado. Quem também falou sobre essas mudanças em discussão no Congresso foi o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Segundo ele, se a proposta aprovada na Câmara for confirmada no Senado, haverá repasse nos preços após as eleições. Nós vamos ter, pós-eleições, um repasse dos preços se isso for feito ou aprovado pelo Senado do jeito que veio da Câmara. Mas nós estamos muito esperançosos com o equilíbrio do Senado, com a parcimônia do Senado, não que ele aprove ou desaprove, mas que essa discussão seja estendida sem as pressões eleitorais ou oportunistas de um momento eleitoral. Com a PEC apresentada agora, ou com a PEC que veio da Câmara, para que a gente encontre o melhor caminho negociado. É assim que é a atividade econômica moderna. O presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, defendeu a PEC alternativa ao fim da 6x1 apresentada no Senado. Segundo ele, a proposta se assemelha ao modelo de trabalho dos Estados Unidos.
que a proposta da PEC 12 é uma opção do trabalhador brasileiro. Eu quero ficar no regime da CLT, eu quero ter liberdade de trabalhar quantas horas eu quero trabalhar por dia, tendo garantido os meus direitos constitucionais, direito de férias, de fundo de garantia, de 13º, de repouso semanal. Então, elas podem coexistir de uma forma que cabe ao trabalhador a opção que ele fazer. Essa proposta que nós estamos encaminhando para ser discutido no Senado Nacional e discutido com a sociedade brasileira é muito parecido com o modelo norte-americano de trabalho, onde o trabalhador tem a opção de trabalhar 1 dia, 5 dias, 7 dias por semana e tirar quantos dias de férias melhor lhe convir. Nós vimos as posições do setor produtivo, mas como a proposta de mudança na escala de trabalho está mexendo com o mercado? É a Lucinda Pinto quem volta conosco ao vivo e traz a resposta, Lucinda. Yuri, o mercado estava bastante preocupado realmente com o efeito que essa medida, essa mudança na escala 6x1 poderia provocar na inflação. Nesse ambiente já bastante tenso em relação ao comportamento dos preços, isso seria um problema adicional. Não é o problema central, mas traria uma pressão adicional. E parece que esse aumento da força da ideia aí dessa flexibilização, isso traz um alívio, portanto, desse cenário. Porque qual que é o ponto? Se as empresas precisam produzir a mesma quantidade de serviços, de produtos, com os trabalhadores indo menos horas, né, por dia ao trabalho, então seria preciso contratar mais gente. E com essa possibilidade de uma flexibilização, então essa contratação poderia ter o seu custo adequado, traria um impacto um pouco mais brando. Claro que tem muitas dúvidas, fica aí essa dúvida, por exemplo, quem já está contratado, ele teria a opção de migrar para esse novo modelo ou não? Quer dizer, qual seria o espaço que as empresas teriam de um lado, né, para reduzir os seus custos e do outro, do trabalhador efetivamente fazer ali a sua opção. Mas, num primeiro momento, essa ideia de que podemos chegar ali a uma conversa meio termo, então um caminho intermediário entre o que os trabalhadores demandam, o que seria mais adequado para os trabalhadores, e de outro lado, algo que caiba na vida ali das empresas, isso parece uma boa notícia do ponto de vista econômico na visão do mercado financeiro.